Vamos começar orando, buscando ao Senhor. Esse é o tempo de clamar pelo agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Verde. Hermínio, vê se tem bateria para nós ali, por favor. Shalom, irmãos. Estão me ouvindo? A gente vai ter esse tempo de oração e você fique à vontade para orar, né? Sentado, de joelho, andando, deitado, prostrado, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, que a gente tem ouvido nesses dias, né? E isso é uma coisa que Deus também está falando comigo. Que tem coisas que na nossa vida a gente admite que a Bíblia fala que são obras de madeira, feno e palha. E essas obras de madeira, feno e palha, elas vão ser tudo queimada pelo Senhor. Não vai valer de nada. Então tem coisas que são até boas, mas que para Deus é madeira, feno e palha. Tem coisas que realmente são ruins e que elas vão ser queimadas, com certeza, mas porque já são dessa natureza maligna, que a gente faz, que a gente pratica, que a gente admite, né? Admite em fazer, em pensar, em falar, em coisas que tem a ver com atitudes nossas. Então, queria que vocês estivessem em oração agora, porque Deus tem para nós obras de ouro, prata e pedras preciosas para a gente praticar, e que essas obras não vão ser consumidas. Elas vão ser contadas como algo que nós praticamos e engrandecemos o nome do Senhor, o reino do Senhor, e vão contribuir para o nosso próprio galardão. Então, estejam agora orando sobre isso. Passa esse tempo pedindo para o Senhor
não só revelar isso, coisas às vezes que você nem percebe, mas também te dá forças, te fortalecer para vencer e sair e deixar essas obras, não com a força só humana, né? Que a gente às vezes tem vontade, mas não tem força. Mas com a nossa força vem do Espírito Santo. A Bíblia fala que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então estejam agora em oração. Sim, Deus, o clamor do nosso coração é esse. Sabemos que por causa da Tua presença nós somos sarados. Sarados na alma, sarados no corpo, sarados no espírito. Porque a vida em Ti, Senhor, Tu és a fonte da nossa vida. E o que nós desejamos na Tua presença é isso, ó Deus. Não apenas estar diante de Ti, mas oferecer a Ti, ó Deus,
tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, ó Deus, e permitir que o Senhor nos transforme, para que a nossa vida seja mais parecida com a vida de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Vamos direto aí para Hebreus capítulo 6. Os versos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, o ensino e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Ok. Quando a gente, nesse período, nesses dias, nós estamos olhando para esse texto e esses itens aqui, né, são 6 bases, 6 alicerces, 6 raízes que precisam estar profundas. Quando nós olhamos para isso, a intenção não é dizer assim, olha, nós estamos olhando para algo muito profundo. Nós estamos dizendo, olha, isso aqui é o máximo e nós estamos extraindo o máximo. Na verdade, o que a gente está falando, gente, precisamos avançar, porque esses 6 itens são muito básicos. Então nós estamos vendo aqui, apenas para que a gente relembre que isso é alicerce. E como esse alicerce tem que ser construído. Porque pode ser que de 6 itens de alicerce aqui, 5 estejam bons. Mas vocês sabem que se um pilar num prédio estiver mal feito, o prédio inteiro pode vir abaixo. Então nós precisamos revisar os alicerces. E o que nós estamos fazendo é isso. Revisando o alicerce, a fim de constatarmos se a nossa construção ela está sendo bem feita ou não. E aí, se nós identificamos que um dos alicerces não está bom, vamos refazer. Amém? Então nós vamos seguir. Nós já vimos aí arrependimento e fé em Deus. Hoje nós vamos ver batismos e imposição de mãos. Aliás, quando a gente fala de batismo, a palavra batismo ou baptismo, né, no grego, significa mergulhar, significa banhar-se, submergir. Essa é a ideia, entrar dentro. Por isso, o batismo que nós fazemos é o batismo por imersão. A pessoa tem que entrar totalmente dentro da água, porque isso revela o sentido desta celebração, dessa cerimônia, desse marco espiritual na vida da pessoa. Tá? Ela tem que entrar, batismo. Então, batismo significa mergulhar repetidamente, imergir, submergir. E esse submergir aqui, ele dá a ideia, por exemplo, quando você vê uma embarcação, um navio, um bote, alguma coisa que afunda, né? Quando você vê o Titanic, né, tá lá 4.000 metros no fundo do mar, e aí essa é a ideia, mergulhar e entrar totalmente dentro da água. Também significa limpar mergulhando, lembrando que naqueles tempos antigos não tinha chuveiro, né? Então, natural para eles era banhar-se aonde? No rio, água corrente, né? Entrar totalmente dentro da água. Tinha que entrar para banhar-se, para limpar o corpo da sujeira. É tornar-se limpo com a água. Bom, a Bíblia fala de vários tipos de batismos. Eu vou citar aqui 4 apenas e a gente vai passar. Não dá para ficar muito tempo em cada um deles, tá? Mas eu vou citar cada um deles para que a gente trabalhe um pouco esses princípios aqui. São 4 tipos de batismos que a Bíblia fala. Primeiro,
são os rituais de purificação com água. Rituais de purificação com água. Isso também é identificado como batismo, porque é o uso da água para limpar ritualmente. A gente vai ver isso. Mergulho nas águas. Batismo que a gente faz, a piscininha, põe ali e tal. Isso é mergulho nas águas. Pode ser feito numa piscina, no rio, no mar. Independe. A questão é entrar totalmente na água. Terceiro, mergulho no Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, que é espiritualmente sendo mergulhado, né, submerso no Espírito. E, em quarto lugar, batismo com fogo, que vai um pouco mais além. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro dos rituais de purificação com água. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30. É só para você ter uma ideia, quando a gente fala de rituais de purificação através da água, esse é um deles. Se você for olhar nas instruções que Deus dá a Moisés, aos sacerdotes levitas, são inúmeros. Se você for olhar as tradições dos anciãos, como nós vimos ontem, né, que Jesus foi questionado porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Isso é um ritual de purificação com água, lavar as mãos. Então, Êxodo capítulo 30, versos 17 até o 21, ele fala de um deles. Quando o tabernáculo é construído, então Deus manda fazer a bacia de bronze. Está aí. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deixarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade através das suas gerações. Então, é um ritual de lavagem com água. Então estava lá o lugar santo e o santo dos santos. Lembra? No lugar santo tinha a mesa da proposição, tinha o candelabro, tinha o altar de incenso. E depois no santo dos santos tinha a arca da aliança. Só que para entrar nesses dois ambientes, o sacerdote estava no átrio, a parte terceira, né, externa do tabernáculo, mas entre o portão de entrada do átrio e a porta de entrada do lugar santo, havia ali a bacia de bronze. Ele não poderia entrar sem lavar as mãos e os pés, que era símbolo de purificação pessoal, certo? Então, é um ritual. Só que se a gente for olhar na Bíblia, os rituais do Velho Testamento, todos eles apontam para Jesus, né? Porque a ideia é essa. Então, quando você vê, o sacerdote, ele tinha que se purificar para entrar no lugar santo e no santo dos santos. O que é que isso significava? A purificação que vem através de Jesus, que nos habilita a entrar no santo dos santos, na presença de Deus. Certo? Então é um ritual de purificação através das águas e que passou, ficou atrás, porque apontava para Jesus e já se cumpriu em Jesus. Ok? O próprio tabernáculo em si, né? Ele era uma figura de Jesus, o tabernáculo como um todo. Cada item, cada detalhe do tabernáculo apontava para Jesus. Passou, porque o tabernáculo agora é você. Certo? Já não é mais aquele, mas agora somos nós. Então, rituais de lavagem com água eram aqueles que, na lavagem das mãos, dos pés, do lavar-se para entrar na presença de Deus, apontavam para a obra de Cristo de santificação na nossa vida. Ok? O outro tipo de batismo é o batismo nas águas, mergulho nas águas. Vamos lá. O batismo nas águas, ele poderia ser visto como um ritual de passagem. Para muitas pessoas, é um ritual de passagem. O que é ritual de passagem? Vamos lembrar do Bar Mitzvah, que era uma cerimônia judaica. Então o menino chegava aí na faixa dos 12 anos,
ele era preparado até ali pelo seu pai, né? Ele estudava a Torá, ele decorava textos da Torá, e então quando ele chegava nessa faixa de idade, tinha uma cerimônia especial em que ele era levado ao templo, e ali ele era arguído pelos sacerdotes, pelos principais do templo, e a sua sabedoria, o seu conhecimento da lei, fazia com que eles liberassem sobre ele uma bênção, ou seja, a partir de agora, você já não é mais um menino, você agora é adulto. Tá? Então o Bar Mitzvah, ele marcava uma passagem da fase de infância para a fase de adulto. E é interessante isso, né? Porque na Bíblia você não encontra a fase da adolescência. É a criança, mas ela chega naquele ponto, a partir de agora você é adulto. Certo? Então, quando acontecia essa cerimônia, era visto como uma cerimônia de passagem, mas ela apontava para Jesus. Mas culturalmente, até hoje acontece, né? A gente já teve a oportunidade de estar lá em Israel, e a gente vê a passagem, né? Em que, de repente, vem lá o menino, né? Os amigos segurando aquele tecido por cima, né, em 4 hastes ali, como se ele estivesse embaixo de uma tenda, ele carregando uma Torá, né, um rolo de livro da lei, e os amigos e parentes vindo junto, cantando e celebrando com ele, porque ele vai passar por aquela cerimônia. É muito bonito mesmo, mas é culturalmente visto hoje apenas como uma cerimônia de passagem. Certo? Então, o batismo para muita gente é como uma cerimônia de passagem. Eu passei do não membro da igreja para ser membro da igreja. Estão entendendo? Ou seja, é apenas uma questão cultural de documento. Antigamente a gente recebia um certificado de batismo. Aí colocava num quadro. Né? Aí eu tinha um documento de que eu batizei. Estão me entendendo? Mas batismo é mais do que isso. O batismo é muito mais do que simplesmente um ritual de passagem e muito mais do que um documento que eu possa ter. Por quê? Porque no batismo eu estou ali sepultando a minha velha vida. E eu estou radicalmente decidindo por uma nova vida. Estão me entendendo? Não é simplesmente uma declaração pública, é mais do que isso, é uma tomada de posição radical que eu estou tomando diante de Deus e diante da sociedade, diante da igreja, de que a minha velha vida acabou. Eu tenho um Senhor, a partir de agora a minha vida é diferente. Só que como a perspectiva do batismo nas águas, ele foi perdendo também o sentido no meio cristão, acabou se tornando apenas um evento. Em que se tiver muito frio, vai bater os dentes, porque a água está gelada. Se tiver calor, vai ser gostoso, porque a água está fresquinha. Mas não passa disso. Mas o batismo para nós, ele precisa ser visto como um rompimento da velha vida. Então quando eu decido batizar, eu decido me batizar porque eu rompi com o velho Edson. Amém? Então é o rompimento definitivo com a velha vida. Por isso, quando a gente fala do batismo como o sepultar, né, identificados na morte de Cristo pelo batismo, e também com a novidade de vida, né, no batismo, quando saímos da água, quando a gente fala disso, é exatamente por quê? Porque naquele ato eu estou declarando no mundo espiritual, para mim e para as pessoas, mas no mundo espiritual, que a minha vida está numa sepultura. A velha vida ficou lá. A velha vida ficou na sepultura. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Amém? A grande questão é que há pessoas que nem se dão conta que já foram batizadas. Porque o batismo foi apenas uma sequência de eventos, né? Então, eu ouvi uma pessoa,
dando um testemunho uma vez, falando para mim, né? Testemunho para mim. Eu perguntei, como é que você entregou a vida para Jesus? Eu estava no culto da minha igreja, estava tendo batismo, o pastor perguntou se eu queria batizar, e eu batizei. Estão me entendendo? Não sabia o que estava fazendo. Não sabia o que estava fazendo. Você precisa de uma experiência verídica e genuína de que sepultou a velha vida. E a partir daquele momento, recebeu uma nova vida em Cristo. Quando você passa por essa experiência, você tem certeza que passou por ela. E o batismo é um marco. Eu passei por essa experiência. Eu rompi com a velha vida. Por que tem muito crente que fica refém do inimigo em relação às coisas que fez no passado? Antes de se converter, antes de dar um passo por Jesus. Porque nem a pessoa tem convicção do que ela fez. Estão me entendendo? Nem a pessoa tem convicção do que ela fez quando se batizou. E o diabo sabe disso. Então ele começa a cobrar a fatura que já foi paga. Jesus já pagou na cruz. Mas ele fica cobrando a fatura. E como a gente não tem convicção, vai sendo levado por ele. Aleluia. Vocês estão aqui? Isso é para vocês participarem, viu? Quero ver vocês participando. O outro batismo é o mergulho, ou batismo, ou imersão no Espírito Santo. A gente podia passar a noite inteira falando sobre isso, porque é muito extenso na Bíblia, né? Mas nós vamos direto ao ponto. Para muitas pessoas, a questão do batismo no Espírito Santo tem a ver o quanto você tem do Espírito Santo. O quanto eu tenho do Espírito Santo. Mas na verdade, batismo no Espírito Santo tem a ver com o quanto o Espírito Santo tem de você. Então eu posso ter uma experiência de batismo no Espírito Santo. Eu posso ter uma experiência em que o Espírito Santo vem na minha vida de uma forma sobrenatural. Dons espirituais começam a se manifestar. As manifestações do Espírito acontecem e fica só nisso. Por quê? Porque eu estou fixo apenas na questão do agora eu tenho algo do Espírito. E nos esquecemos que na verdade o Espírito Santo precisa nos ter. E ficamos apenas em algumas experiências porque só permitimos que Ele nos tenha em algumas áreas. Permitimos que Ele nos domine apenas um pouco naquilo que nos interessa. Vamos pegar a imagem que eu usei ontem. Imagine que você vai construir uma casa e então você começa a fazer alicerce. E então você vai e faz o alicerce batismo no Espírito Santo. Estou dizendo, você faz no sentido figurado aqui, tá? Então você está construindo a casa, está fazendo alicerce. E um alicerce que você está fazendo é batismo no Espírito Santo. E aí esse alicerce aconteceu. Esse alicerce está lá. E aí você entra na casa para morar. Mas só tem o alicerce. O grande problema é que muita gente, muito crente avivado, crente pentecostal, crente que crê no agir do Espírito Santo hoje, muito crente está vivendo assim. Gosta apenas daquela experiência. Guarda apenas aquela experiência e se esquece que tem uma casa inteira para ser construída com o Espírito Santo. Aí a casa fica sem ser construída. Porque tudo que temos é a experiência de um fundamento, é a experiência de um alicerce.
Mas nada foi construído depois disso. Então é necessário uma experiência genuína, mas também constante com o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, batismo no Espírito Santo aconteceu uma vez e acabou, né? E é só aquela vez. Não estou nem falando de Pentecostes, viu, gente? Estou falando daquela experiência que de repente você teve lá alguns anos atrás e tal. Começou a orar em línguas, você começou a ter visão, começou a ter um conhecimento mais profundo de Deus, porque Ele começou a revelar coisas dele para você. Então, aí pensa, é aquilo, é aquela experiência. Aí passa 20 anos, fica lembrando daquela experiência. Mas quando você pega o livro de Atos, por exemplo, a gente não vai pegar o texto agora, porque seria longo, mas quando você pega o livro de Atos, você vai ver, no capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Aí você avança e chega no capítulo 4 e vê a igreja reunida em oração e eles são novamente cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que é constante. É constante. Não apenas genuíno. O Espírito Santo vem e me toma, né? Ele conduz a minha vida, me enche para me conduzir, mas eu experimento isso constantemente. Constantemente Ele vem e me enche. É isso que precisa acontecer. Jesus falou que se nós crermos, rios de água viva fluiriam da gente. Não é isso? Jesus falou isso. E o próprio Jesus, e o texto bíblico deixa claro que ele se referia ao Espírito Santo. Isso quer dizer que, se nós crermos, o Espírito Santo vai fluir de nós como uma fonte inesgotável. Então, é necessário a gente entender que não basta uma experiência. Nós temos que continuar buscando constantemente e experimentando sempre algo novo, porque o Espírito Santo é inesgotável. É uma fonte inesgotável. Aleluia. Então não vou entrar nem na questão dos dons, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Mas isso é apenas para tentar ativar em você essa fome, esse desejo de que o Espírito Santo, se ele parou, volte a fluir. Há um texto interessante, esse texto eu quero que você leia comigo, Gênesis capítulo 26. Esse texto sempre me chamou muito a atenção. Gênesis 26. Então Isaac chega numa terra de Gerar. Tá? A partir do verso 18, a gente lê assim, quando ele chega nessa terra, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Olha para esse texto, observa só o que ele está dizendo aqui, que Isaac chega num lugar onde havia poço, que Abraão já havia cavado, e que jorravam águas, tinha nascente, ok? É isso que ele está falando. Só que o inimigo veio e entulhou, colocou entulho nesses poços. Então quando Isaac chega, não tem água jorrando. Para a água jorrar, o que precisa? Tirar o entulho. E é isso que ele faz. E não apenas isso, mas me chama a atenção o fato de que ele deu os mesmos nomes que Abraão já tinha dado lá atrás. Sabe por quê? Porque a fonte continua a mesma.
A fonte continua sendo o Espírito Santo. Mas há entulhos que estão impedindo ela fluir. O que Deus tem falado conosco aqui? Por que vamos fazer 21 dias de jejum? Deus, quais são os entulhos que estão impedindo o fluir dessas águas do Teu Espírito em mim? Porque se for preciso, eu quero cavar fundo, tirar tudo isso, tirar tudo que tiver de entulho, para que essa água, que é uma nascente, isso quer dizer que ela está brotando, não é água parada que está lá, é nascente. Essa nascente comece a vir e fluir. Amém? Vamos lá. Batismo com fogo. Salmo 104, verso 4, não precisa abrir, diz assim, que o Senhor faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Depois isso vai ser repetido lá em Hebreus, né? Fala a mesma coisa. Agora a questão é, se ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, quem é ministro do Senhor aqui? Se você é ministro de Deus e se você nasceu de novo, você é ministro, você é sacerdote. Se você nasceu de novo, você é. Não é uma questão de se você quer ser ou não quer ser, você é. Ponto final. Então, se você é ministro, ele está dizendo aqui que ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Ele não está dizendo que ele faz dos seus pastores. Ele não diz que faz dos seus missionários. Ele faz dos seus ministros. E isso todo crente é. Amém? Ele faz de nós uma chama de fogo. Agora, quais são os atributos do fogo que a gente pode destacar aqui e falar rapidamente sobre eles? Em primeiro lugar, o fogo ilumina. Ok? Fogo ilumina. Você está num lugar escuro, né? Você acende um fósforo pequenininho. Você levanta ele um pouquinho, traz luz no ambiente. Ele ilumina. Então, é uma atribuição, um atributo do fogo, né? E o desejo de Deus é que você seja uma luz. Que você ilumine onde você está. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. Se o mundo está em trevas, como é que as pessoas vão enxergar o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, mas como é que as pessoas vão enxergar o caminho se não tiver luz para elas? Estão me entendendo? Como é que as pessoas vão enxergar? Elas não vão enxergar, elas estão em trevas. É necessário uma luz que ilumine e mostre qual é o caminho. Você já caminhou assim numa rua, né, principalmente quando está no campo, alguma coisa assim, você precisa sair no tempo assim, num tempo não está muito claro, né, com estrelas, lua, e de repente você fica procurando o caminho por onde eu vou, e você precisa de uma lanterna, né, você precisa de alguma coisa que vai iluminar. Então quando bate a luz, o facho da lanterna bate, você, é aqui, o caminho é esse. Então, Deus quer que eu e você sejamos luz. Por isso Ele faz de nós labaredas de fogo. Ele não faz de nós palito de fósforo. É muito fogo. É muito fogo, é labareda. Né? Você já viu um lugar de madeira, ou que tem muito material inflamável pegando fogo? Já viu um incêndio assim? As labaredas que sobem. É isso que Ele está falando. Ele faz dos seus ministros labareda. E onde a gente estiver, nós vamos iluminar. Sabe, uma coisa que me chama a atenção em Atos 2, sempre me chamou a atenção, é que quando o Espírito Santo vem, os discípulos que estavam ali reunidos, aqueles 120 no cenáculo, eles não saíram convidando a multidão para vir. O que atraiu a multidão?
a manifestação do Espírito Santo dentro de um ambiente fechado. Eles não estavam fazendo uma série de conferências. Eles não estavam fazendo um programa evangelístico ao ar livre. Eles estavam escondidos. Lembram? Jesus tinha morrido. Apareceu para eles, disse: ó, não se ausentem da cidade. E eles estavam morrendo de medo de serem pegos e mortos. Então eles estão fechados lá numa sala grande, mas estão orando, porque Jesus falou para eles não saírem de lá, mas aguardassem o cumprimento da promessa, que eles não sabiam que promessa era essa. Como seria isso? Então, de 500 que viram o Senhor ressuscitado, só 120 permaneceram. Então chega no 10º dia de trancafiados ali na sala, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, os que estão em trevas começam a ir atrás da luz. Já viram aquele bichinho da luz? Não é? Acho que é tempo meio chuvoso, né? Ou de quase chuva, não é isso? Então, de repente, você está com a luz acesa, você tem que fechar as janelas, porque senão começa a encher daqueles bichinhos, porque eles vêm atrás da luz. O que aconteceu em Pentecostes foi isso. Pessoa cheia do Espírito Santo é como a luz que atrai os bichinhos. Aqueles que estão em trevas vão começar a voar e buscar, porque eles estão vendo, finalmente há luz em algum lugar. Eles estão perdidos nas trevas. Por isso, quando Jesus nasceu, a palavra de Deus nos diz que aqueles que estavam em trevas, para eles resplandeceu a luz. Jesus chegou. Ele é a luz. A segunda coisa que o fogo faz é purificar. Malaquias capítulo 3, verso 2, o texto diz assim: Deus é como fogo refinador e como o sabão dos lavandeiros. Interessante isso, né? Ele é fogo refinador. O ouro, que a gente conhece, né? O ouro, ele sempre tem a mistura de outros metais, certo? Então, quando o ourives, ele quer purificar esse ouro, ele quer deixar o ouro mais puro, ele vai esquentar isso, mas eu até anotei aqui, cerca de 3.800 graus. Não é uma chamazinha do fogão, né? Não é um palito de fósforo que acende para purificar. É muito fogo. Então, aquele fogo intenso, ele é direcionado para o ouro. Aí o que acontece? Eles colocam um outro produto, que eu não lembro o nome agora, né? E a impureza, os metais impuros que estão misturados com o ouro, eles vêm para a superfície por causa daquele produto que foi colocado. Então aquilo é tirado e o ouro vai ficando puro. Esse processo vai repetir várias vezes até chegar no ponto que o ourives quer. Por isso você tem o ouro 14, 18, 24, né? Por quê? Porque são as vezes que foi purificado, certo? O ouro puro, você não encontra na natureza. Mas se o ouro for purificado de forma completa e toda a contaminação for tirada, ele fica transparente. Já pensou? Se o ouro da minha aliança fosse totalmente puro, vocês não iam ver. Ninguém ia ver que eu estava de aliança. Ele ia ser transparente. Isso é interessante, porque quando o fogo de Deus está em nós, o que ele produz é isso. Ele vai purificando nos processos, não é? São os processos de Deus na nossa vida. Às vezes é uma luta, né? Às vezes um problema, uma dificuldade. Às vezes é um tombo, né? Erramos e aí corremos para o Senhor, Deus vem e nos corrige, e isso é o fogo de Deus nos refinando em processos. Até que chega o momento que esse ouro está transparente. Você sabe qual a diferença entre... Eu vou fazer uma pergunta bem óbvia. A diferença entre o ouro puro e o ouro comum que você encontra por aí?
é que quando você pega o ouro puro, você vê do outro lado. Quando você pega o ouro que você tem por aí, a sua visão para nele. Você não vê o que tem do outro lado. Ok? E a Bíblia diz que nós somos vasos de ouro. Se somos purificados, todo mundo vai saber o que tem aqui dentro. Não temos o que esconder porque foi purificado. Entende? Quem é purificado pelo Senhor, pelo fogo do Senhor, não tem o que esconder. Porque foi limpo, está transparente. Todo mundo pode ver o que tem dentro. Mas aquele que ainda não foi purificado pelo fogo do Senhor, ou foge disso, as pessoas vão olhar e vão ver só a aparência. E a visão delas bate apenas no que é externo. Não consegue ver o que está do outro lado. O fogo de Deus purifica. A terceira coisa é, o fogo esquenta. O fogo esquenta. E que esquentar é esse? Não é aquele esquentar, né? Tá calor aqui, né? É aquele esquentar dos relacionamentos. É o esquentar dos relacionamentos. Por isso que Eclesiastes fala a respeito do andar junto. Ninguém ande sozinho, ande com alguém, né? Porque se estiver sozinho, um cai, quem vai levantar ele? Mas se for dois, o outro ajuda a levantar. E aí ele fala assim, se forem dois, como um aquentará o outro, né? Aliás, se for um só, como ele vai se aquecer, né? Se for dois, um aquenta o outro. Está falando de o aquecer do relacionamento. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Nós somos aquecidos e os nossos relacionamentos são aquecidos. Principalmente porque não são relacionamentos hipócritas. Hipócrita é aquele que eu bato, dou um tapinha nas costas e depois estou falando mal do irmão. Né? Hipócrita, né? É quando eu finjo que tenho amizade, mas no fundo não gosto de estar com aquela pessoa. Estão me entendendo? Mas quando eu sou refinado pelo fogo, eu também fico aquecido para os relacionamentos, porque eu não vou esconder nada. E não é que eu vou ser sem educação, é que simplesmente não vai ter impurezas em mim. E esses sentimentos ruins não vão aparecer. Amém? Em quarto lugar, o fogo se alastra. Jeremias capítulo 20, versos 7 e 9, é um texto que eu já preguei, inclusive, em vários lugares sobre esse texto aqui, porque ele fala muito comigo. Jeremias está sendo perseguido porque ele é um profeta do Senhor. Ele está falando sobre o exílio do castigo de Deus que vem sobre o povo, porque eles não se arrependiam. Então o que o rei faz quando ouve a mensagem do profeta? Pega Jeremias e manda prender. E o sacerdote do Senhor vai lá e ajuda a prender Jeremias. Então no capítulo 20 de Jeremias, versos 7, 8 e 9, diz assim, né, ele está lá, né, preso, confinado, e ele diz, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Em outra tradução é, seduziste-me, ó Deus, e seduzido eu fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência, destruição, porque a palavra do Senhor se tornou em mim opróbrio, vergonha e ludíbrio todo dia. Quando eu cheguei a pensar, não me lembrarei mais dele, e já não falarei o seu nome, e isso se tornou no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu já desfaleço, não posso mais. O que está acontecendo com Jeremias? No momento do sofrimento, e o fogo o refinador do Senhor está agindo nele também, Jeremias está dizendo assim, toda vez que eu tenho que clamar violência, destruição, ou seja, juízo vem, e por causa disso eu sou objeto de escárnio, de zombaria. Eles zombam de mim por causa disso, por causa dessa mensagem, e eu estou aqui,
Então, agora ele diz assim, ele chega a um ponto que ele diz, mas quando eu pensei, não vou mais falar dessas coisas, não vou mais mencionar o nome do Senhor, eu não consegui, porque era como um fogo dentro de mim. Quando o fogo de Deus está em nós, queridos, a gente não consegue segurar. Você está no seu trabalho, você não consegue, você vê alguém que precisa de Jesus, alguém que está indo para o inferno, você não consegue segurar. Você tem um amigo na escola, você tem um amigo vizinho, você tem alguém com quem você tem relacionamento, e a pessoa não tem Jesus, está indo para o inferno, você não consegue segurar. Você pode até dizer, eu não vou falar, mas aquilo queima dentro. Eu não vou compartilhar, não estou com vontade, mas não consegue, tem que ir, tem que falar, porque é um fogo queimando lá dentro. O fogo se alastra assim. É quando você toca pessoas, quando você evangeliza pessoas, quando você fala de Jesus, fala do amor de Deus para pessoas, e elas começam a ficar aquecidas também, começa a pegar fogo nelas. Amém? Então o fogo de Deus é um batismo que nós precisamos. Percebe? Batismo no Espírito Santo, mas o fogo do Espírito constantemente vindo, purificando a nossa vida. Constantemente purificando. Vamos passar agora para a imposição de mãos. Hebreus capítulo 6, verso 2, ele fala sobre não só o ensino de batismos, mas também o de imposição de mãos, né? Imposição de mãos não é um ato simbólico nem ritual. Pode até ser para algumas pessoas, mas na verdade na Bíblia existe um princípio que é o de contato para transmissão de algo. Então quando você vê o ato de imposição de mãos na Bíblia, em várias situações você vai ver esse processo de transmissão. Transmissão de autoridade, transmissão de unção, transmissão no sentido de compartilhar dons, né? Paulo, por exemplo, ele chega em Éfeso, e aí ele encontra 12 discípulos, e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Não sabemos o que é o Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? No de João. E aí Paulo explica para eles a diferença entre o batismo de João e o batismo em nome de Jesus e do Espírito. E então batiza aqueles homens no batismo correto, impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo e oram em línguas. Então é uma comunicação, é sempre um processo de comunicação, né? Deus pode fazer isso sem precisar impor as mãos. Com Moisés, por exemplo, não precisou impor as mãos. Então a autoridade de Moisés foi compartilhada com 70 anciãos, né? Ele não precisou ir lá nos 70 pondo as mãos. Até 2 que estavam fora ali daquele momento receberam o que Deus tinha dado sem que as pessoas tivessem percebido. Aí chega, tem 2 lá ainda. Não, quem dera todo o povo fosse assim, né? Então a imposição de mãos, ela traz esse princípio de compartilhar e de transmissão. Você transmite bênção e você transmite pecado. Como assim? Por exemplo, não é curioso que quando a pessoa levava o animal no tabernáculo ou no templo, e aí ela ia oferecer em sacrifício pelo pecado aquilo lá, o que ela fazia? Ela colocava a mão sobre o animal. Por que colocava a mão? Porque era o sentido de transmissão. Está transmitindo o pecado pessoal para aquele animal, para que o animal morra no lugar dela. Porque a alma que pecar, essa morrerá, o que a lei diz. Não é? O salário do pecado é a morte. Então quem tinha que morrer era o pecador. Mas como aquele sacrifício apontava para Jesus, o que acontecia? A pessoa ia lá, impunha as mãos e transmitia o seu pecado para o animal, para que o animal morresse no lugar dela.
Então, a imposição de mãos transmite bênção, transmite pecado, transmite unção, né? Que a gente já viu Paulo fazendo lá, transmite a autoridade. Paulo fala a Timóteo isso, né? Para ele não ser negligente com aquilo que ele tinha recebido, né? A autoridade, a unção ministerial, pela imposição de mãos. Então, é importante a gente ter isso em mente. A imposição de mãos significa passar aquilo que nós temos. A imposição de mãos não é um privilégio de algumas pessoas. E eu quero deixar bem claro isso. Embora em alguns lugares diga assim, apenas o pastor deve impor as mãos. Na verdade, isso é uma autoridade dada para todo crente. Ok? É Bíblia. A grande questão é, existem critérios. Que eu vou transmitir o que eu tenho. Por isso que eu falei um dia de púlpito aqui, que eu não deixo qualquer um pôr a mão na minha cabeça. Por quê? Porque a pessoa vai transmitir o que ela tem. Se eu conheço a vida da pessoa, amém, eu baixo a cabeça e recebo. Se eu não conheço, eu prefiro outra forma, né? Então, às vezes, o que a gente faz? A gente vai orar uns pelos outros, põe a mão no ombro. Não precisa ficar pondo a mão na cabeça. Tem gente que gosta. Pá. Vamos orar um pelo outro. Pá. Não precisa. Certo? Então, mas na verdade é algo que é do sacerdote. O sacerdote não é o pastor, o sacerdote é todo crente. Mas deve fazer isso com a vida limpa. Certo? Amém? Estão comigo? Então há várias formas desse fazer, desse impor as mãos, né? Eu anotei até algumas aqui, né? Paulo fala sobre não fazer precipitadamente isso, impor as mãos. Por quê? 1 Timóteo 5:22, ele diz, não faça precipitadamente, não imponha as mãos precipitadamente, porque se você fizer isso, você pode ser participante do pecado da pessoa. O que é isso? Está falando do reconhecimento ministerial. Reconhecer ministerialmente uma pessoa que eu sei que está em pecado, eu sou conivente, eu sou cúmplice, certo? Por isso o critério tem que ser muito bom. Infelizmente, eu tenho que fazer um comentário, né? Então, a grande questão é que se perdeu muito filtro nessa questão, filtro bíblico, nessa questão de consagração para ministério. Generalizado aí fora, tá? Então, pessoas são consagradas ao ministério de qualquer jeito. Eu conheço uma pessoa que eu conheci muito tempo atrás, muitos anos atrás, depois de uns anos, tal, pastor, eu perguntei, como é que foi sua experiência, como é que foi isso aí? Eu estava no culto do pastor tal, lá ele pôs a mão na minha cabeça, orou e disse, você é pastor. Isso acontece, gente. Por isso você vê uma pessoa com título de pastor, título de apóstolo, de profeta e tal, muito cuidado, gente. Não vai atrás só porque é bonitinho, que fala bonito, frases de efeito. Se você não conhece a vida, toma cuidado. Porque a pessoa está transmitindo o que ela tem. Estão comigo? Jacó, quando foi orar pelos seus filhos, lembra? Então os filhos de Jacó, ele estava lá no final da vida, e eles vêm ao pé da cama dele, e ele vai orando, um por um. Tem até um fato curioso, porque ele vai orar pelos filhos de José, né? E ele troca a mão, né? E o mais novo recebe a bênção maior e tal. Por quê? Não é que ele, Jacó, estava determinando o futuro daquelas crianças. Quer dizer, não sei que idade já tinha, né? Porque podia ser grandinho já, né? Mas o que ele estava fazendo era transmitindo. Era um processo de transmissão. Quando Jacó, o próprio Jacó,
ele quis a bênção, ele foi até seu pai e o pai teve que primeiro apalpou e liberou a bênção, né? Então, é um processo de transmissão de bênçãos, de vida, profético, ok? Deixa eu tocar num ponto aqui, que também é uma questão a ser esclarecida. Uma criança impondo as mãos sobre outra pessoa, ela contamina outra pessoa? Ela pode contaminar? É? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é criança. Ok? Vamos em Mateus 19, verso 14. Abra lá. Mateus 19, verso 14. Mateus 19, verso 14, Jesus diz assim, o contexto, gente, é que crianças foram trazidas por adultos, tá? E os discípulos estavam querendo afastar as crianças, estavam atrapalhando. Então queria que as crianças saíssem dali, estavam atrapalhando. Aí Jesus se volta para eles e diz, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ok? Esse vir a mim pode ser literal ou figurado. Tá? Mas a grande questão aqui é, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. O que é que identifica uma criança? A gente pode falar a idade, a gente pode falar da inocência, a gente pode falar da dependência, a gente pode falar da incapacidade de tomar decisões para a vida. Então, quando está se falando de criança, está se falando disso. É aquela que está naquela fase, que ainda não tem conhecimento suficiente para tomar decisões para a vida. Inclusive, entregar a vida para Jesus. Ok? Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela é pecadora ou ela é santa? Ela é pecadora. Por que ela é pecadora? Porque todo mundo nasce em pecado. Ok? Simples assim. Todo mundo nasce em pecado. Por que ela vai para o céu? Porque ela não tem o entendimento e a capacidade de tomar a decisão. A partir do momento que ela começa a ter entendimento e capacidade para decidir, ela precisa decidir por Jesus. Por isso o papel dos pais, aí eu já entro no outro lado aí da questão, o papel dos pais em evangelizar os filhos e levar os filhos a uma decisão por Jesus é muito sério. Quanto mais cedo a criança entregar a vida para Jesus, melhor. A gente não sabe quanto tempo vai viver. Nem nós, nem a criança, nem nossos filhos. Certo? Porque se essa criança ela entra na fase que ela pode decidir, e ela não decide, ela está perdida. Se ela morrer, ela vai para o inferno. Por quê? Porque ela fez um monte de coisa errada? Não, porque ela é pecadora. É simples assim, ela vai para o inferno porque ela é pecadora. Então ela precisa ser ensinada para entregar a vida a Jesus. Estão comigo? Então quando estamos falando de criança aqui, estamos falando dessa criança que ainda não está nessa fase. Por isso, quem traz essas crianças são adultos. Não são crianças que estavam soltas, brincando, jogando bola pela rua. São crianças que estavam junto com, provavelmente, seus pais. E os pais vêm e trazem essas crianças. O que incomoda algumas pessoas, né? Mas Jesus está dizendo,
essas crianças têm o reino dos céus. Não terão. Não será delas. Já é. Se Jesus falou, quem sou eu para dizer não? Amém? Quem sou eu para dizer não? Uma criança dessa pode pôr a mão na minha cabeça sem medo. Eu não tenho problema com isso. Estão me entendendo? Agora, a partir do momento que a gente começa a ter consciência do pecado e fazer as coisas de forma consciente, as nossas decisões de forma consciente, então nós começamos a contaminar. Estão comigo? Então a imposição de mãos tem a ver com esse processo de transmissão. Em vários aspectos. Então nós precisamos aprender, não apenas a orar pelas pessoas, mas também receber oração e ser abençoado. Mas ter um critério básico. Vida limpa com Deus. Vida limpa com Deus. E quando eu falo vida limpa, eu não estou dizendo assim, eu estou fazendo um monte de coisa errada, o pastor falou para orar, aí eu vou lá orar, mas eu estou com aquele pecado, Senhor me perdoa aqui. Pá. Isso é hipocrisia com Deus, gente. Estão comigo? Eu não estou mantendo minha vida limpa, aí porque eu vou ter que fazer alguma coisa espiritual, Senhor me perdoa, aí eu ponho a mão. Estou transmitindo do mesmo jeito. Então, imposição de mãos é algo muito sério. É muito sério na Bíblia, não é uma brincadeira, né? A nossa vida transmite vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar sobre isso. Depois eu quero falar sobre a mobilização, que eu esqueci de falar ontem. Vamos ficar de pé. Batismos, imposição de mãos, são dois temas, mas eu quero que você foque nessa hora, num alicerce que a gente deixa muito de lado. Espírito Santo, o alicerce do fluir do Espírito na nossa vida. Quero convidar você a orar nesse momento. Quem sabe você tem que fazer como Isaac fez, tirar entulhos para que a água possa jorrar. Peça ao Espírito Santo que mostre para você. Senhor, me mostra quais são os entulhos que eu preciso tirar. Eu sei que a água está aí. Eu sei que a água está pronta para jorrar. É uma nascente de vida eterna. Eu quero o teu jorrar na minha vida. Espírito Santo de Deus, queremos o teu fluir na nossa vida, Senhor. Precisamos disso. Por isso que nós clamamos nessa hora, Senhor, vem, mostra-nos o que está impedindo esse jorrar, esse fluir. Perdoa-nos, ó Deus, por ficarmos presos a experiências de tempos atrás, quando o Senhor tem experiências para nos dar todos os dias. Dá-nos, ó Deus, um coração sedento pela Tua presença, sedento, ó Deus, por Ti.
Espírito Santo de Deus, aumenta isso dentro de nós. Aumenta isso no nosso espírito, Senhor. Fome e sede pelo Senhor. Fome e sede pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho. Eu vou falar sobre a mobilização, mas a Graça tinha pedido para dar um testemunho, ela vai falar bem rapidinho. Eu já falei para ela, tem que ser bem rapidinho, porque eu achei interessante, porque tem a ver com essas coisas que a gente... o microfone está funcionando? Cadê ele? Cadê o microfone? Isso. Som. Ah, não. Não. Falhou outra vez. Pode ser amanhã? Pode ser amanhã? Vamos fazer isso, melhor. Que aí fica mais... Amanhã ela vai contar direitinho a experiência pessoal que ela teve, mas que vai nos edificar. Ela fala logo no início também, né? Porque aí já fica encaixado no tema aqui. Mas vamos lá, nossa mobilização vai começar no sábado, que é dia 1º, tá? Então a gente encerra na sexta-feira aqui, mas a partir do sábado nós vamos começar o nosso jejum, tá? E serão 21 dias, de 1 a 21 de fevereiro. Que tipo de jejum você vai fazer? Você vai escolher diante de Deus. Pode ser um jejum total, que eu não recomendo se você não tem o hábito de fazer jejum prolongado. Tem um jejum parcial, que é você tirar apenas algum alimento. Quando a gente está falando de jejum, nós estamos falando de comida. Tá? Então é comida, vamos tirar comida. Então um jejum parcial, tirar algum alimento. Pode ser uma refeição do dia, o almoço, ou o café da manhã, ou a janta, ou alguma coisa que você gosta muito de comer, mas você vai tirar durante esses 21 dias. Certo? Então um tipo de alimento. O que você vai orar? Nós vamos mandar para vocês, todos os dias, dicas de oração. Não vamos mandar dessa vez uma agenda mais detalhada, nós vamos mandar dicas de oração. Certo? Então você vai ver um texto bíblico e uma frase de direcionamento para que você tenha o caminho inicial ali de oração, mas é você e Deus, é a sua busca com o Senhor. O que você vai buscar? O que nós estamos buscando aqui. Você vai buscar, Deus, quais são os entulhos da minha vida que eu preciso limpar? Certo? Deus me leva a alicerces profundos, porque eu quero experimentar coisas novas do Senhor. Ok? Então nós vamos caminhar por aí, nesse tempo. Você vai fazer do jeito que você está acostumado, fazer do seu jeito, a sua oração, tá? Se você tem o seu tempo devocional, naquele tempo devocional você faz, ok? É assim que vai funcionar. E nós teremos também de segunda a sexta, lives de oração. Então todos os dias, de segunda a sexta, então são 3 semanas, de segunda a sexta, às 7 da noite, a gente vai fazer uma live de oração. Nessa live, uns minutinhos, a gente vai compartilhar um texto bíblico sobre o tema e em seguida vamos orar, certo? Vai ser um tempo para orar. Se você quiser acompanhar, você acompanha e faz ali também o seu tempo de oração pela mobilização. Se você quiser fazer na sua devocional em outro momento, faz em outro momento. Se você quiser fazer os dois, você faz. De repente você faz a sua devocional às 5 horas da manhã. Certo? Mas chega às 7 horas da noite, eu vou fazer outra vez junto com a live. Beleza? Então você vai lá e conecta. Então a gente vai mandar o link, tá? Para que você possa acessar e assim a gente ter esse tempo de oração todos os dias. Tá, é de segunda a sexta. Como é que vai ficar sábado e domingo? Sábado, o incentivo é, faça isso em família. Tá? Você vai estar em casa, a maioria das pessoas, poucas pessoas vão estar trabalhando no sábado, né? Então a maioria vai ter esse tempo. No sábado, reúne a família e tem um tempo de oração sobre isso também.
Ok? E no domingo? No domingo nós vamos orar aqui no culto. Certo? Então vamos orar como igreja dentro do nosso ambiente de culto. Perfeito? Deu para entender? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Vocês são demais. Né? Ou entende tudo ou não entende nada e finge que entendeu, né? Né? Isso. Aí começa a perguntar um para o outro, né? Não para mim. É. Depois de 2 semanas que está fazendo, pastor, é assim. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, leva em paz cada um. Ó Deus, que possa chegar debaixo da tua proteção nos seus lares, ter uma noite de sono, de repouso e de restauração das suas forças para o novo dia. Nós declaramos tua bênção, a tua shalom sobre cada um e cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.